O governo Lula está entregando tudo a troco de nada. E é aí que eu, confesso, me incomodo. Tenho adotado a seguinte postura em relação ao governo Lula. Primeiro, eu nunca perco o horizonte revolucionário de mostrar o tempo todo para a classe trabalhadora as limitações da política institucional burguesa, dos partidos burgueses, que o PT é. O PT é um partido de esquerda? É um partido de esquerda submetido à lógica dos partidos burgueses. Portanto, tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Então a gente nunca perde esse horizonte, nunca deixa de apontar isso. Agora a gente elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que criticar. Também foi pauta nessa semana, foi uma mini reforma ministerial conduzida pelo PT e pelo presidente Lula. Entre outras coisas, sai a ministra dos Esportes, Ana Moser, para a entrada de André Fufuca, do Republicanos de Pernambuco. Acho que a discussão, para início de conversa, isso é realpolitik? É realpolitik, não tem problema nenhum. É bonito? Não, é feio. Não dá para comparar, né, a expertise da Ana Moser para lidar com os esportes, né, que ela que foi atleta, mas depois de sair das quadras tem uma longa história de envolvimento na construção da valorização do esporte nacional, uma pessoa que realmente entende do assunto. Para o Fufuca, que é um político de ocasião que está assumindo a pasta por interesses fisiológicos do nosso republicanismo de cooptação. Isso é um dado da realidade, que o Lula necessariamente precisaria desse tipo de acordo para conseguir governar. Isso é um dado da realidade. É ruim? É ruim. Mas o que me incomoda não é essa avaliação de saber que é assim. Eu gostaria de algo muito mais arrojado, né? Eu acho muito rebaixada a política centrista do PT. Mas também não me surpreende, por quê? Porque eu não crio expectativas nesse sentido. É justamente isso que se espera de um partido que busca conciliar classes, que é um eufemismo para administrar os interesses da burguesia. Ok, o PT faz isso, procura fazer isso, esse é o objetivo do PT, embora ele faça isso com algum viés de classe, porém sem enfrentar o sistema. A questão é que fazer esse tipo de troca, ceder para o chamado centrão, que é a nossa direita tradicional, não seria um problema, né, dentro dessa conjuntura, dentro dessa avaliação que o partido de centro, que é o PT, precisa desse tipo de negociação, não seria um problema se essas coisas acontecessem para garantir a governabilidade, para garantir a aprovação de matérias de interesse da classe trabalhadora. Mas isso se torna uma coisa bastante, assim, que incomoda, quando a gente vê, por exemplo, manchetes como essa. No dia seguinte à reforma, né, o Republicanos diz que vai se manter independente. Quer dizer, o governo Lula está entregando tudo a troco de nada. E é aí que eu, confesso, me incomodo, tá? E quem me acompanha aqui já deve ter percebido que eu tenho adotado a seguinte postura em relação ao governo Lula. Primeiro, eu nunca perco o horizonte revolucionário de mostrar o tempo todo para a classe trabalhadora as limitações da política institucional burguesa, dos partidos burgueses, que o PT é. O PT é um partido de esquerda? É um partido de esquerda submetido à lógica dos partidos burgueses. Portanto, tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Então a gente nunca perde esse horizonte, nunca deixa de apontar isso. Agora a gente elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que criticar. O problema é fazer esse tipo de arranjo ministerial, que é difícil de engolir, que é ruim, que é indefensável do ponto de vista moral, a troco de nada. Então, não é só o Republicanos que vem apresentando essa postura. É uma postura que a gente tem visto no PP, por exemplo, né? Setores do PL. Então, o governo entrega muito para receber muito pouco em troca. E quando faz, ainda o faz para aprovar medidas altamente duvidosas. Sabe, foi lá, liberou orçamento secreto, turbinou o poder do Arthur Lira. Para quê? Para aprovar um arcabouço fiscal que é um novo teto de gastos? Altamente rebaixado? Sabe, é isso que me incomoda.
Me incomoda porque o teto de gastos, por exemplo, está fazendo com que o TCU já comece a abrir manobras para acabar com vitórias importantes, como, por exemplo, os mínimos constitucionais para saúde e educação, porque são coisas que não podem conviver. Não há espaço para conviver o novo teto de gastos, que é o arcabouço fiscal do Haddad, com os mínimos constitucionais de saúde e educação. Eles são incompatíveis. Aí eu penso, poxa, se criou uma luta histórica, então são décadas de lutas para constituir pequenos avanços como esses mínimos constitucionais. E aí, um governo que faz esse tipo de concessão para o Centrão, para os republicanos, para Arthur Lira, impõe um arcabouço fiscal que é incompatível com esse avanço histórico. E aí o que o governo progressista do PT faz? Rapidamente começa a se movimentar para derrubar os mínimos constitucionais. São vitórias gigantescas, gente. A qualidade da educação no Brasil, da infraestrutura da educação no Brasil, mudou sensivelmente em função desses mínimos constitucionais. E agora esses mínimos constitucionais serão, isso é fato consumado, tá, gente? Serão derrubados por um motivo muito simples. O teto de gastos do Fernando Haddad foi aprovado, e estando em vigor, o teto é incompatível com os mínimos constitucionais. Porque se os mínimos constitucionais forem mantidos, saúde e educação engolirão todas as áreas do orçamento federal com o passar dos anos, algo que é absolutamente impossível de acontecer. Então agora não há alternativa para o governo a não ser derrubar os mínimos constitucionais. E aí eu simplesmente tenho que dizer esse tipo de coisa, porque fazer uma política de conciliação é fazer uma política rebaixada a esse nível. Rebaixada a esse nível, de entregar tudo a troco de nada. Então se tirou a Ana Moser, se mexeu nos ministérios, se apadrinhou os republicanos, para que os próprios republicanos venham a público e dizer, tudo bem, estamos no governo, temos um ministro, mas, pera lá, continuamos na oposição. Tem cabimento esse tipo de coisa? Tem como defender esse tipo de coisa? A gente não tem como defender esse tipo de coisa. Então por isso que eu digo, a gente tem que elogiar o que é bom. Há pouco tempo aqui eu estava elogiando, né, a postura na política externa do Lula. Agora tem que criticar o que é errado. A gente tem que apontar a contradição e mostrar para a classe trabalhadora que essas contradições são insuperáveis no capitalismo. Por isso que nós nunca podemos perder o horizonte revolucionário de organização da classe trabalhadora a partir de uma perspectiva anticapitalista. Para que a gente não tenha que conviver com esse tipo de contradição e não se obrigue a defender esse tipo de contradição. Eu insisto, a vitória do Lula foi uma vitória maiúscula. O mundo vive um zeitgeist fascista. E se não fosse o Lula uma figura pública histórica de envergadura internacional, nós não teríamos conseguido a vitória sobre o Bolsonaro. E a nossa situação seria bastante pior do que está agora. Agora vejam a limitação dessa política. Nós vencemos, ok, o Lula é essa figura extraordinária em termos de envergadura política, e mesmo assim somos obrigados a conviver com uma política rebaixada neste nível.